Olá, Gustavo, boa noite, tudo bem? Oi, Érica, boa noite, pessoal. Como vocês estão nessa noite maravilhosa de segunda-feira? Eu espero que esteja tudo bem, espero que o dia de vocês tenha sido muito produtivo, maravilhoso, cheio de surpresas boas. Eu resolvi abrir essa live hoje para falar um pouquinho sobre o direito imobiliário. Esse ramo do direito que a gente conhece tão pouco e que é tão abundante, que está tão em crescimento, que é tão visado. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que é o direito imobiliário, quais são os princípios do direito imobiliário, para que quem tenha interesse em atuar nessa área possa entender melhor o que ela é, como que ela funciona. Eu vou deixar o Instagram chamar mais pessoas para que a gente possa fazer uma live construtiva, comunicativa, que a gente possa compartilhar conhecimento aqui. Então, se vocês quiserem compartilhar aqui no aviãozinho, no canto direito, aqui embaixo da tela, se vocês quiserem compartilhar também, envia para uns 5 amigos que vocês acham que vai ser interessante entender o que é esse direito imobiliário. E eu acho que vai ser muito, muito incrível. Eu tenho certeza que vai ser muito incrível poder conversar com vocês sobre esse assunto que mexe tanto comigo, que me inspira tanto. Eu me sinto uma profissional realizada dentro do direito, dentro da advocacia, exatamente por estar no lugar certo, atuando com o que eu gosto. E se vocês que estão aqui na live, conta pra mim aqui nos comentários de onde vocês são. Eu tô falando aqui de Mariana, Minas Gerais, interior de Minas. Meu escritório de advocacia, a sede dele, a sede do FS Advocacia, fica aqui em Mariana, no interior de Minas, mas a gente tem uma atuação em todo o Brasil. A gente tem advogadas parceiras em vários lugares. E é muito bom saber que a advocacia ela não tem esse limite territorial muito fechado, né? É bom saber que a gente pode atuar em várias áreas. O Gustavo tá falando que ele é de Dourados. Que bacana, Gustavo. Muito legal. E vocês já atuam com o direito imobiliário? Já têm algum conhecimento? Eu compartilhei hoje nos stories falando que eu não tive essa matéria, essa cadeira de direito imobiliário especificamente dentro da faculdade. Na minha faculdade, eu me graduei em Direito na UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto. E lá a gente tinha a cadeira de direitos reais, a gente também teve a cadeira de reais limitados, teve a cadeira de pós-propriedade, de direito das coisas, mas especificamente direito imobiliário eu não tive contato com isso. Eu fui ver o direito imobiliário primeiramente na prática, dentro do escritório que eu trabalhei como associada, e num segundo momento na pós-graduação que eu fiz, que era de direito imobiliário aplicado. E aí a gente aprofundou mesmo nesse tema. A Aline Alves é advogada também, ela atua com direito imobiliário, ela já tem um conhecimento desse tema. Lá de Uberlândia, tá aqui com a gente na live. Boa noite, Aline. O Gustavo tem 3 meses de OAB, seja bem-vindo ao nosso time. Não se sinta perdido, não se sinta diferente por estar perdido. Esse começo é complicado mesmo, porque o direito ele é amplo, né? Ele tem um leque muito amplo de oportunidades. Então a gente pode enveredar para o direito imobiliário, a gente pode enveredar para o direito civil como um todo, direito de famílias. A gente também pode ir para um direito tributário, famílias. A gente realmente tem que sentir o que tem demanda, né? Eu sempre falo como que a gente escolhe uma área. Primeiro a gente tem que saber o que a gente gosta, entender o que a gente tem paixão, o que faz o coração da gente, pulsar, o que a gente gosta de fazer. O segundo momento a gente tem que entender o que a gente tem habilidade, porque não adianta só gostar do que a gente faz, não adianta só querer ter paixão por aquilo, né? Querer fazer aquilo, a gente precisa ter habilidade. Então a gente precisa conhecer essa área a fundo para a gente perceber se as nossas habilidades elas realmente condizem com aquilo que aquela área precisa.
e num terceiro momento entender se existe demanda, porque não adianta gostar daquilo, não adianta saber fazer aquilo, ter habilidade para aquilo, sendo que não existe demanda. Então, Gustavo, analisa direitinho aí dentro da sua cidade, dentro da sua região, o que eles estão precisando, né? Dentro do que eles estão, os clientes, os possíveis clientes, o que eles precisam. Aqui na minha região, a parte da regularização fundiária fala muito alto mesmo, mas eu sei que cidade grande, essa questão do condomínio, como existem muitos edifícios, né? O condomínio, ele precisa de uma análise maior, então atuar nessa área do direito condominial é um diferencial. Poucos são os advogados especializados nessa área. Tem também a questão de locação específica para shopping center, que cidade grande requer essa especialidade. O direito é muito amplo, é muito vasto, mas é bacana a gente conversar sobre direito imobiliário, a gente ter essa oportunidade. E essa oportunidade dentro do Instagram aqui, pra mim, eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês, de poder falar um pouquinho do que eu sei. Porque eu queria muito ter tido essa oportunidade quando eu comecei, eu queria que alguém tivesse me explicado. Pra quem ainda não me conhece, entrou agora nessa live, eu vou contar aqui pra vocês quem eu sou e o que eu tô fazendo aqui. Meu nome é Fiamma Souza, eu sou advogada, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto, como eu contei pra vocês. Eu me graduei em 2017. Logo em seguida, eu já entrei numa pós-graduação em Direito Imobiliário e me pós-graduei nessa pós-graduação em Direito Imobiliário Aplicado, abri meu próprio escritório e já direcionei toda a minha atuação especificamente para o Direito Imobiliário. Logo em seguida, eu entrei numa pós-graduação em Direito Civil e Direito Processual Civil. Ainda estou cursando, não terminei essa pós-graduação. Também estou cursando, terminei agora, falta pegar minha carteirinha de técnica em transações imobiliárias. Eu sou presidente da OAB Jovem, aqui da subseção 172, aqui em Mariana. Sou professora na pós-graduação de Direito Civil Contemporâneo, na CEDIM, na Faculdade CEDIM. Sou coautora do curso Manual para Advogados Iniciantes, colunista do site Migalhas e também sou professora na pós-graduação da Verbo Jurídico. E eu sou apaixonada pelo direito imobiliário. Eu acho que o direito imobiliário ele realmente é encantador. Porque se tem uma coisa que todo mundo precisa é ter um lugar para morar. E o direito imobiliário, ele nos remete a essa questão de casa, de lar, de abrigo, de aconchego. Não é só isso, mas é isso também. Eu sempre falo que eu trabalho com a realização de sonhos das pessoas. O sonho da casa própria, o sonho de ter o seu imóvel. E hoje, quando a gente vai falar sobre direito imobiliário, a gente precisa saber o que é esse direito imobiliário. O que esse direito imobiliário traz pra gente? Quais são os princípios do direito imobiliário? Com o que a gente está tratando para a gente definir se a gente realmente quer continuar nessa área, se essa área é rentável, se essa área é eficaz, é eficiente, vai trazer para a gente aquilo que a gente tem interesse em última análise. E o conceito mais comum de direito imobiliário é que o direito imobiliário é um ramo do direito privado que regula qualquer discussão jurídica que envolve bens imóveis, mesmo que essa relação também seja estudada por outros ramos do direito. Por exemplo, o direito administrativo, o direito constitucional. Quando a gente está falando de uma desapropriação, a gente vai falar sobre direito imobiliário, mas também sobre direito civil, direito constitucional, direito administrativo. Então, o direito imobiliário, ele é um ramo do direito privado que regula essas discussões jurídicas sobre bens imóveis. E o que a gente tem que pensar quando a gente está falando de direito imobiliário? A gente tem uma bolha do mercado imobiliário. Essa bolha do mercado imobiliário, às vezes ela está em crescimento, em expansão, e aí a gente tem muitas transações acontecendo, e às vezes a gente tem esse mercado, né, essa bolha em recessão também.
e não tem tantas transações imobiliárias mais. E isso gera um certo desconforto no operador jurídico, porque ele pensa que o direito imobiliário é aquele ramo que vai atuar apenas nas transações de compra e venda, apenas na locação de imóvel. E não é isso. O direito imobiliário ele vai além dessa simples aquisição, dessa simples transação imobiliária. A gente vai falar sobre regularização fundiária, a gente vai trazer várias ações de uso capião, as ações possessórias também. A gente vai falar sobre direito condominial e a gente tem que afirmar que essa área do direito imobiliário, ela é uma área que está em constante crescimento no país. E apesar da sua popularidade, do seu crescimento, todo mundo fala, né, sobre direito imobiliário, é comum os advogados que acreditam que essa área se limita apenas às operações de compra e venda. O que a gente precisa examinar quando a gente vai falar sobre direito imobiliário? Que a gente não tem uma área do direito fechada, uma área do direito que é bem delimitada e que é fechadinha. O que a gente tem do direito imobiliário é fugindo completamente dessa classificação tradicional que fala que é um ramo do direito privado que regula as relações de direitos decorrentes dos bens imóveis. Apesar de ser técnica, essa explicação ela é muito rasa e ela acaba sendo limitada e não permite uma visão ampla dessa profissão. E aí a gente vai trazer então os conceitos do direito imobiliário para que a gente possa expandir a nossa relação do direito imobiliário, para que a gente possa entender melhor o que é esse direito imobiliário. Eu trouxe aqui uma bibliografia para quem quiser estudar depois como uma leitura complementar, poder ter acesso a isso, que é o curso de Direito Constitucional do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o Direito Imobiliário, Princípios do Registro de Imóveis Brasileiro, do Francisco José de Almeida Prado Ferraz Costa Júnior, o Direito das Coisas, Propriedade e Aquisição da Propriedade Imobiliária, do Pontes de Miranda, o Manual de Direito Civil, do Flávio Tartucci, os Direitos Civis e Direitos Reais, do Silvio Salvo Venosa, e o Direito Civil Brasileiro, Direito das Coisas, do Clóvis Bevilacqua. Então, a gente tem uma bibliografia bem completa, com leitura complementar. Um advogado que tem uma biblioteca em formação, vai valer a pena dar uma lida nisso. O que a gente precisa entender de contexto histórico de direito público e direito privado? Porque quando eu trouxe uma classificação do que é o direito imobiliário, eu falei para vocês que é um ramo do direito privado. Mas o que é isso dentro de um contexto histórico? O que quer dizer que o direito imobiliário é um ramo do direito privado? A maioria das leis de Roma, ela tratava das relações entre as pessoas e o Estado. Então, uma relação entre as pessoas e o Estado, quando a gente está falando do direito romano. Enquanto as interações entre os indivíduos particulares, entre dois indivíduos, sem ser entre um indivíduo e um Estado, era regulamentada principalmente pelas tradições e pelos costumes. As leis romanas, elas regulamentavam a vida em sociedade. Então, quando a gente está entrando nesse contexto histórico, que é importante para que a gente defina, né, o que aconteceu e para que a gente saiba para onde a gente está indo, a gente tem que, em Roma, as leis, elas regulamentavam principalmente a relação do indivíduo com o Estado e não regulamentavam a relação entre indivíduo e indivíduo. Essa relação de indivíduo e indivíduo, ela era regulamentada através dos costumes, através das tradições. E essa dicotomia entre direito público e direito privado, ela foi reforçada pelas revoluções do século XVIII, em especial a Revolução Francesa, quando vários pensadores eles teorizavam as diferenças entre ambos os direitos, público e privado, e a necessidade de controlar essas funções estatais.
A principal diferença, então, entre direito público e direito privado está nas relações de hierarquia ou igualdade entre as partes envolvidas. De um lado, a gente tem um Estado se relacionando com um indivíduo. Do outro lado, a gente tem um indivíduo se relacionando com outro indivíduo. Dentro do direito, a gente tem essa classificação, então, do direito público e do direito privado, e o direito imobiliário, ele vai estar dentro do direito privado. Por quê? Porque ele regula a relação entre dois indivíduos. No direito público, existe essa relação vertical, que é o Estado e o indivíduo. Ou seja, há uma hierarquia. Apesar de estar havendo uma relação entre esses dois, o Estado, ele é superior ao indivíduo. E o Estado, ele representa o interesse de toda a coletividade. E o indivíduo, ele tem apenas o interesse dele, o interesse individual. As leis dentro do direito público, elas são imperativas, porque não existe opção de escolha. Todos nós estamos sujeitos a essas leis. No direito privado, como são dois indivíduos, as partes envolvidas estão em condições de igualdade. Uma não é superior à outra, são dois indivíduos. Então, no direito privado, a gente tem uma certa liberdade para personalizar a aplicação do direito, porque a gente não tem o interesse da coletividade, a gente tem apenas dois interesses individuais. Então, as partes, elas fazem acordos entre si. Por exemplo, numa locação, em que o locador é um indivíduo e o locatário um outro indivíduo. Essa relação entre eles é uma relação horizontal, não tem uma hierarquia entre eles. Então, quando a gente está fazendo esse contrato de locação, a gente está fazendo o acordo entre esses dois indivíduos. Quando a gente está falando do direito público, a gente tem o Estado aqui em cima, zelando por todo o interesse público, todo o interesse coletivo, e o indivíduo aqui embaixo. Então, esse indivíduo, ele vai respeitar tudo que esse Estado está trazendo pra gente. Vocês já sabiam dessa classificação de direito público e direito privado? Me contem aqui, tem algumas pessoas ainda na live. Quero saber se vocês já sabiam dessa classificação. O que a gente pode entender, então, em relação ao direito público e o direito privado, se a gente fosse fazer uma tabelinha? O direito público, ele defende interesses públicos. O direito privado, ele já defende os interesses particulares. O direito público, a gente tem uma autoridade, porque a gente tem uma relação vertical. No direito privado, a gente tem uma relação de igualdade, porque a relação é horizontal. Dentro do direito público, a gente vai falar de legalidade. Dentro do direito privado, a gente vai falar sobre autonomia da vontade. Dentro do direito público, a gente tem um formalismo. E dentro do direito privado, a gente tem o informalismo. Porque o direito público é o Estado e os cidadãos. O direito privado é um particular com outro particular. Então, o direito imobiliário é um direito que ele está dentro do direito privado, porque são relações entre particulares. E o que a gente precisa entender quando a gente está tratando de direito imobiliário, se a gente tem interesse de falar sobre isso, se é isso que realmente que vai mexer com a gente? O que é esse ramo do direito imobiliário? O direito imobiliário, tentando fugir dessa classificação tradicional de ser um ramo do direito privado, ele regula essas relações de direitos decorrentes da propriedade de bens imóveis. É importante a gente ter uma visão ampla e abrangente sobre esse tema, porque isso vai possibilitar que você amplie a sua atuação profissional. O direito imobiliário, ele também se relaciona com outras áreas do direito, por exemplo, o direito de família. Aqui no escritório, nós temos uma advogada que é especialista em direito de família, que é a doutora Isabela.
Por quê? Todas as demandas que são trazidas, né, que chegam pra gente aqui no escritório, a gente precisa de uma atuação em conjunto, uma atuação com parceria. A maior distinção entre a atuação no direito imobiliário e no direito de família é o elemento subjetivo do cliente. As demandas de direito de família, elas costumam ser mais viscerais para os clientes, exigindo do advogado uma disponibilidade maior, bem como um preparo emocional também para lidar com essas questões dos clientes. No direito imobiliário, a gente já lida com questões diretamente patrimoniais, o que a gente falou dos bens imóveis, que apesar de demandarem atenção e preparo e uma certa empatia, eles não são emocionais. Então, o direito imobiliário ele se relaciona com o direito de família, mas a gente precisa de 2 profissionais especializados em cada área para que a gente consiga ter uma atuação melhor. Vamos dar um exemplo de um divórcio, e dentro desse divórcio a gente tem a divisão de um bem que foi adquirido através de uma alienação fiduciária. Então, o casal comprou um imóvel e em 50 parcelas, eles não terminaram ainda de pagar todas essas parcelas e vieram a se divorciar. Como que vai ficar essa questão do bem desse casal? Como que a gente vai fazer essa divisão? Obviamente, a gente vai analisar o regime que o casal foi casado, tudo isso direitinho, se era uma união estável, se era uma união estável formal ou não. Mas a gente precisa da atuação em conjunto de um advogado de direito de família e um advogado de direito imobiliário. E graças a Deus no escritório a gente tem uma advogada excelente de direito de família para nos auxiliar. A gente também tem a relação do direito imobiliário e do direito societário. O direito societário ele vai focar nos negócios do cliente, nas operações societárias e na sua viabilidade. Enquanto o direito imobiliário ele vai focar exclusivamente nas operações imobiliárias. Contudo, existe uma interseção entre o direito societário, que vai estar tratando dessas relações societárias e da viabilidade dessas operações, e do direito imobiliário, que vai estar focando nas operações imobiliárias. Mas existe sim uma relação entre elas que a gente chama de incorporação imobiliária. No interior não é tão comum assim uma incorporação imobiliária, mas às vezes ela acontece, que é aquela empresa que compra um terreno para construção de um apartamento, de um empreendimento, e vai vender todas essas unidades. E a gente chama isso de incorporação imobiliária. Além disso, a gente também tem a relação do direito imobiliário com o direito do trabalho. O direito do trabalho, ele atua nas relações de trabalho das pessoas, ainda que haja também atuação consultiva. Grande parte do trabalho do advogado dessa área de direito do trabalho é contenciosa, guiada primordialmente por uma audiência, por provas, por testemunhas. E no direito imobiliário já há uma grande atuação consultiva, mesmo em casos contenciosos. O foco ele vai costumar ser da análise documental. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, já deu para ter uma noção mais ou menos do que é o direito imobiliário, como que ele funciona, como que ele se relaciona e como ele é amplo para todas as áreas do direito. Eu espero que vocês tenham gostado e quem sabe na próxima semana a gente faz outra. Eu espero que vocês curtam essa live e deixem pra gente uma sugestão de tema para a próxima live de um tema do direito imobiliário, tá bom? Beijo e boa noite de segunda-feira para vocês.